Graça e paz, queridos, mais uma vez compartilhar a palavra do Senhor com você. Desde já quero aqui fazer o meu pedido, que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que mais pessoas sejam abençoadas pelo Senhor, sejam ministradas pelo Senhor. Porque hoje nós vamos falar um pouco sobre processos, sobre deixar Deus nos usar em meio aos nossos processos. E para falar de processos, eu quero falar um pouco sobre Davi, sobre o tão conhecido rei Davi. Se você não conhece essa história, eu te convido, querido, que se você conhecer essa história, você vai ver quantas coisas boas, quanta palavra de edificação para as nossas vidas, quantos ensinamentos, quantas coisas Deus pode mover nas nossas vidas por meio de tantas atitudes que Davi deixou como ensinamento, deixou como lição de vida para nós, deixou como direção para nossas vidas, sabe? A Bíblia diz que ele errou muito, que ele pecou também, mas ainda assim ele foi considerado um homem segundo o coração de Deus. E hoje eu quero ler aqui no livro de 2 Samuel, capítulo 23, do verso 1 ao 5, diz assim: Davi livra a Keila. Foi dito a Davi: eis que os filisteus pelejam contra Keila e saqueiam Azeia. Consultou Davi ao Senhor, dizendo: irei eu e ferirei estes filisteus? Respondeu o Senhor a Davi: vai e ferirá os filisteus e livrarás Keila. Porém os homens de Davi lhe disseram: temos medo aqui em Judá, quanto mais indo a Keila contra a tropa dos filisteus. Então Davi tornou a consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu e disse: dispõe-te e desça a Keila, porque te dou os filisteus nas tuas mãos. Partiu Davi com seus homens a Keila e pelejou contra os filisteus e levou todo o gado e fez grande morticínio entre eles. Assim Davi salvou os moradores de Keila. Hoje, queridos, quero falar um pouco sobre o processo. Todos nós, queridos, sem exceções, em algum momento das nossas vidas vamos estar inseridos em processos. Processos, às vezes, no âmbito da família, ministerial, financeiro, pessoal, profissional. Mas em algum momento nós vamos estar envolvidos em processos nas nossas vidas. E é sobre isso que eu quero falar, sobre estarmos envolvidos nos nossos processos pessoais, mas ainda assim deixar, querido, Deus nos usar em meio aos nossos processos. Porque foi isso que aconteceu, querido. Essa história retrata exatamente isso. Davi, ele estava vivendo um processo. Davi tinha sido ungido rei de Israel no lugar do rei Saul. Porém, Saul, ele não aceitou que o Senhor colocou Davi em seu lugar. E então ele tentava matar Davi. E então toda a história de Davi, desde que ele foi ungido, era fugir de Saul, para que ele não viesse a morrer. E então nesse momento, desse processo, dessa fuga, Davi se depara com essa situação de Keila. A Bíblia diz que foi dito a Davi que os filisteus pelejavam contra Keila. E naquela hora, querido, ele tomou uma atitude. A Bíblia diz que ele consultou ao Senhor e perguntou: eu irei, Senhor, eu ferirei aos filisteus? E o Senhor disse: vai, porque eu vou te entregar nas suas mãos. Sabe, queridos, talvez muitos de nós poderiam dizer: eu estou em meio de um processo de fuga. Tem pessoas tentando tirar minha própria vida e eu não tenho tempo para ajudar ninguém. Mas Davi, querido, ele fez diferente. Ele se deparou com a necessidade de Keila. Ele se deparou com aquela situação e ele reconheceu, querido, que havia na vida dele uma habilidade. E a habilidade de Davi é que ele era um homem de guerra. A Bíblia diz que ele era um grande guerreiro. E ele também era alguém que tocava os instrumentos. Sabe, queridos, Deus coloca habilidades nas nossas vidas, mas elas não são apenas para nos abençoar nós mesmos, mas as habilidades que Deus coloca nas nossas vidas é para abençoar outras pessoas. E isso, querido, é algo que toca muito forte no meu coração, porque nós, queridos, sempre estamos envolvidos em processos nas nossas vidas.
Mas Deus sempre vai nos colocar diante de situações, de pessoas que necessitam de ajuda. E Deus vai nos mostrar que existem em nós habilidades que Ele mesmo nos deu, mas que elas não são apenas para o nosso próprio bem, mas elas são em favor de outros. E a Bíblia diz aqui que quando foi dito isso a Davi, ele consultou ao Senhor. E Deus então diz para ele: dispõe-te. Aqui no verso 4, Deus diz para ele: desce, dispõe-te e desce, porque eu vou te entregar nas suas mãos. Sabe, querido, o que falta em mim, você é dispor. Porque Deus, Ele deseja, Ele almeja ajudar pessoas. Ele almeja alcançar os necessitados por meio daquele que se dispõe. Sabe, não fique envolvida apenas com seus processos, com as suas conquistas, com as suas lutas, sabe, com as coisas que você precisa resolver, mas que você abra o seu coração e possa olhar do lado alguém que precisa de ajuda e que você tem uma habilidade que essa pessoa às vezes não tem e que você pode ajudá-la. Sabe, a Bíblia diz aqui no verso 5 que Davi, no final do versículo, a Bíblia diz que Davi salvou os moradores de Keila. Sabe, querida, e se você continua lendo a história, mais à frente, no verso 15 do capítulo 23, a Bíblia diz que depois, vendo pois Davi que Saul saíra a tirar-lhe a vida, deteve-se no deserto de Zif, em Oreza. Depois que ele ajudou, querido, a Keila, salvou aqueles moradores, ele continuou o seu processo de fuga. Se você continua lendo a história, você vai ver que ele continuou no seu processo. Mas em meio ao seu processo, ele permitiu Deus usar a sua vida. Porque ele entendia, querido, que havia habilidades sobre ele que não era dele. Foi Deus que deu para Davi aquela habilidade de guerra. Foi Deus que deu para ele, querido, e aquilo era em favor das vidas e não apenas só da vida de Davi. As suas habilidades não eram apenas para abençoar a sua própria vida, mas era para abençoar a outros. Sabe, hoje eu venho dizer para você que nós também, assim como Davi, podemos ser usados nas mãos do Senhor para salvar a tantas pessoas, querido, que precisa de ajuda. Mas eu e você precisamos tomar uma atitude como Davi, ele se dispôs. Amém? Eu quero hoje falar com você sobre esses processos. Eu não sei qual processo você está envolvido hoje, qual processo você está inserido hoje, mas, queridos, abra o seu coração, esteja atento, esteja sensível à voz de Deus, porque Deus vai te mostrar pessoas que têm necessidades, das quais existem habilidades em você capazes de ajudar essa pessoa. E então, querido, você vai descobrir quão prazeroso é sermos usados pelo Senhor. Quão prazeroso é sermos usados por Deus, ajudar alguém que tanto tem necessidade. E quando nós fazemos isso, querido, nós atraímos para nós, querido, sabe, um prazer tão grande. Existe um grande prazer e alegria, querido, em servir ao Senhor, em servir as pessoas. E isso, querido, é algo que agrada o coração do Senhor. Sabe, Davi poderia ter dito não, mas ele disse sim àquelas pessoas. E então ele se dispôs e pôde então salvar aquelas pessoas. Que eu e você, querido, possamos usar as habilidades que estão sobre nossas vidas, que foi o Senhor mesmo que nos deu. E que possamos usá-las sim a nosso favor para nos abençoar, mas que nós também podemos dispor a abençoar outras pessoas com as habilidades que estão sobre nós. Que possamos, queridos, ser como Davi, que salva alguém, que ajuda alguém, que ampara alguém, que estende a mão para alguém, mesmo estando inserido em meio aos processos. Deixa Deus usar você, querido, mesmo você estando inserido em meio aos seus processos. Deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus contar com você para que você seja resposta para alguém. Amém?